Tá, professor, mas como é que funciona esse comitê gestor? Esse comitê gestor, pessoal, ele ele é um grande órgão, tá? É um grande órgão que tem a característica de ser um órgão técnico, de ser um órgão que possui autonomia e independência. E esse órgão, ele terá representantes dos estados e dos municípios, para que ele tenha um colegiado, seja uma espécie de sistema unificado. Então, em matéria de IBS, tudo aquilo que diz respeito à cobrança desses novos tributos passará pelo crivo do comitê gestor. E aqui, pessoal, como foi dito na Constituição, esse comitê gestor terá o papel de editar o regulamento, que nós estamos aguardando o regulamento do IBS, inclusive, uniformizar a interpretação, e tem meios de fazer isso. Tem a previsão da criação de um comitê de harmonização, tem a previsão de um fórum que envolvam as procuradorias jurídicas, e também a própria aplicação da legislação do imposto, e muito dessa aplicação prática sendo feito por meio da apuração assistida, que é aquele instrumento que a gente já comentou em outras aulas aqui também, tá? Que é como se o fisco apurasse os impostos junto com o contribuinte. Esse é o modo de apuração assistida, onde o fisco consegue ler os dados dos teus documentos fiscais eletrônicos, consegue ler os dados das informações que os contribuintes estão colocando nesses documentos e, a partir disso, determinar se você tem tributo devido, se você tem crédito. Então, tudo isso, que é a interface da apuração assistida, passará pelo comitê gestor no âmbito do IBS, tá? No âmbito do IBS. No âmbito da CBS, Receita Federal do Brasil e SERPRO. No âmbito do IBS, comitê gestor, tá? Pessoal, eu gosto de fazer uma comparação muito do comitê gestor do IBS ao comitê gestor do Simples Nacional. É uma figura gigantesca também, mas não possui essa autonomia toda que o comitê gestor do IBS terá, tá? Mas dá para a gente traçar um paralelo, tá? Então, assim, ó, entender desse comitê gestor do IBS, ele é essencial, porque é ele quem vai determinar a maior parte das regras do jogo, tá? A maior parte das regras do jogo. Aqui na lei complementar, pessoal, nós temos o artigo 480 da lei complementar 214. Vamos lá no artigo 480. Ó. O que é que diz o artigo 480? Ele trata do comitê gestor do IBS. Artigo 480 da lei complementar 214 trata do comitê gestor do IBS. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte, ó. Fica instituído até 31 de dezembro de 2025 o Comitê Gestor do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Entidade pública de caráter técnico e operacional, sob regime especial, com sede e foro no Distrito Federal, dotado de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Se é a primeira vez que você está lendo esse artigo, você já pode levar um susto e dizer assim, ó, peraí, professor, quer dizer então que o comitê gestor ele só vai existir até dezembro de 25? Não, pessoal, não é isso, tá? Não é isso. O que acontece na prática é que esse comitê gestor, que está sendo previsto na Lei Complementar 214, ele é um comitê gestor de caráter transitório. Ele é um comitê gestor temporário. Por que ele é um comitê gestor temporário? Ora, toda a estrutura definitiva do comitê gestor está no PLP 108. E qual era a questão? Como a Lei Complementar 214 teve a sua tramitação de modo mais rápido por meio do PLP 68, já foi definido aqui, no âmbito da própria Lei 214, que era necessária a criação desse comitê gestor temporário, transitório, onde fosse possível ter ali a estrutura mínima, a estrutura essencial, o básico necessário para que o comitê gestor fosse instituído, porque a partir dessa instituição já dava para ele poder receber o orçamento da União e começar a editar o regulamento, começar a trabalhar no desenvolvimento da apuração assistida. Isso tudo poderia ser feito a partir desse comitê gestor temporário, tá? A partir desse comitê gestor temporário. Só que, como eu disse, isso aqui é temporário, somente até 31 de dezembro de 2025. Então aqui eu trouxe, e isso eu vou disponibilizar também para vocês,
esse parecer de 2025, que foi a versão final do PLP 108, aprovado no Senado Federal, tá? Então, o relator foi o senador Eduardo Braga, e aqui ele diz quais foram as emendas que ele acolheu, acatou, quais foram aquelas que não foram acolhidas, e vai interessar para a gente aqui a partir da página 14, tá? Vai interessar para a gente aqui valendo a partir da página 14, que ela começa a trazer o texto, o teor de texto consolidado do projeto de lei complementar 108, que institui o Comitê Gestor do IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário do IBS, sobre a distribuição do produto da arrecadação aos entes federativos, institui normas gerais relativas ao imposto sobre causa-mortes e doações de qualquer natureza, o ITCMD, e altera o CTN, tá? Altera o CTN, trazendo aqui informações relevantes e importantes para nós. Então, vejam só, aqui no artigo 1º, do PLP 108, que é o projeto de lei complementar, ele trata sobre as disposições gerais, no capítulo 1, e diz o seguinte no artigo 1º: fica instituído o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que é uma entidade pública com caráter técnico e operacional, sob regime especial, com sede e foro no Distrito Federal, dotado de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira, relativamente à competência compartilhada para administrar o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, de que trata o artigo 156-A da Constituição. O que é que eu queria trazer para vocês aqui que eu destaquei em amarelo? Vejam que a lei fez questão de dizer o seguinte, ó: caracterizado pela ausência de vinculação, tutela ou subordinação hierárquica a qualquer órgão da administração pública. Ou seja, fica claro aqui que o comitê gestor ele tem plena autonomia. Plena autonomia. É por isso que eu bato na tecla e repito: o comitê gestor será o coração da nova tributação sobre o consumo, tá? E aqui, pessoal, no artigo 2º, ele começa a tratar sobre as competências do comitê gestor, dizendo exatamente o quê? Que são competências do comitê gestor: editar o regulamento, uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do imposto, tudo aquilo que a gente viu na Constituição, né? A arrecadação do imposto, decidir o contencioso, mas também compete ao comitê gestor atuar junto ao Poder Executivo Federal com vistas a harmonizar normas, interpretações e obrigações acessórias, tanto no âmbito do IBS quanto da CBS, porque são regras comuns. Também compete ao comitê gestor compartilhar com a Receita Federal do Brasil e com a Procuradoria, de modo cooperativo e recíproco, informações de interesse fiscal e de cobrança relativo ao IBS e à CBS. Também compete ao comitê gestor exercer a gestão compartilhada do sistema de registro de início e do resultado das fiscalizações, assim como disciplinar a aplicação de regime especial de fiscalização. Compete ao comitê fiscalizar, lançar, cobrar e representar administrativamente tudo que diga respeito ao IBS, tá? Seja no âmbito da cobrança judicial ou extrajudicial, inclusive fazendo inscrição em dívida ativa. Então, percebam, pessoal, que tudo aquilo que hoje é feito pelas secretarias de fazendas dos estados, pelas Cefaz, pelas Cefas aí do Brasil, tudo aquilo que é feito pelas secretarias de finanças no âmbito do ISS será feito pelo comitê gestor do IBS. Tudo aquilo que é feito pelas procuradorias no que diz respeito a ICMS, no que diz respeito ao ISS, será feito pelo comitê gestor. Tudo que é feito no âmbito dos contenciosos administrativos dos estados e dos municípios será feito sobre a égide do comitê gestor. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.